Nós estamos olhando para isso, olhando para a música, como a música nos toca, como a música ela faz parte da nossa história, como hoje nós somos o que somos também por causa das nossas músicas. Semana passada nós conversamos sobre isso, as músicas nos tocam, nós somos criados por Deus como seres tocados por música. Deus nos fez para sermos tocados por música e Ele nos tocou. Na cruz, Deus nos tocou. E Deus tocou uma música para mim, para você, a maior de todas as melodias de amor. E hoje eu queria conversar sobre isso. As músicas nos descrevem. As músicas nos descrevem. Algumas dessas aqui nós lembramos aqui na abertura. Sou feliz, estou aqui. Também quero viajar nesse balão. O duro é o seguinte, quando eu era moleque, crente, aí os caras inventaram que isso aí era do capeta, né? Então assim, aí um monte de música, não sei o que, não podia ouvir, mas a gente cantava do mesmo jeito, né? Será que é uma música que descreve hoje, eu sou feliz? A gente encara a vida, nós precisamos o quê? A arte de viver da fé. Só não se sabe fé. Quantos de nós vivemos isso? As músicas nos escrevem. Quantos de nós já vivemos essa jornada? Mesmo os que cresceram dentro de comunidades cristãs, teve esse momento que a gente se perguntou, qual que é a minha fé? Não quero saber da fé do meu pai, da fé dos meus avós, da fé de todo mundo, mas qual é a minha fé? Eu vou viver do quê? Para onde nós vamos? Aí eu sei que as meninas ali, a Jéssica e a Emiliana, voltaram no tempo, né? Vou de táxi, cê sabe, tava... Olha só, hein? Angélica, hein? E é um dos maiores cantores que nós temos no Brasil, com um lindo nome, né? Evandro Mesquita, né? Você não soube me amar. Quem nos ensinou a amar, gente? Essa música nos descreve, a gente não sabe amar. Quem nos ensina a amar? A gente precisa de amor, a gente quer dar amor. Mas como é que se aprende isso? Onde é que está essa escola? E por falar de amor, por falar de romance, não podia faltar uma música da década de 80, dessa turma aqui, né? Não vou me arriscar a cantar, eu vou deixar para vocês, né? O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que se faz... Dona... O dono eu sei. Dona... Olha só, e quem um dia irá dizer que existe razão para as coisas feitas pelo? Quem irá dizer que não existe razão? Isso nos descreve. Como explica isso que acontece em nós, nossa maneira de se relacionar, de se apegar, tudo isso? A gente sofre, né, gente, de amor, né? Porque você não olha para mim, né? Me diz o que eu tenho de mal. Por trás dessas lentes tem um cara legal, né? Tem um coração. Eu uso óculos, né? Eu uso óculos. Descrevem alguns aqui. Hoje eu uso lente, né? Eu uso lente, né? Então, as músicas nos descrevem, com certeza. Na década de 80, família, família, vive junto todo dia, nunca perde essa mania. E a mãe morre de medo de... barata, e o pai vive com medo de ladrão. Jogaram inseticida pela casa, botaram um cadeado no portão. Nos escreve, gente, nos escreve, a música nos escreve. Agora é o seguinte, eu só liguei para dizer eu amo você, eu só liguei para dizer o quanto eu me importo. Quem lembra essa música? I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Olha só, hein, gente? Então assim, essa aqui não é em inglês, mas fala de highway aí, né? Mas nós precisamos saber para onde vamos. Nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos. Nós só queremos viver infinita highway. Devo ficar ou devo ir?
Chora, chuta, chora, é isso aí mesmo, né? Churasteia, churasgão. The Clash, 1980. Churasteia, churasgão. Chuta aí, chuta mesmo, vai lá. Ei, tem uns que tem que chutar mesmo, tem que conseguir chutar, vai lá. Por quê? Nos escreve, gente. Faz parte do meu show. Parte do... Aí tem as partes censuradas da música, né? Então assim... eu quero você como eu quero. O que você precisa de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho. Tem umas mulheres aqui olhando para o marido faz tempo, né? Não sai do rascunho, né? Olha só, quando que vai chegar na arte final, né? E o rascunho só piora, né? Só piora. Casa achando o seguinte, vai virar arte final, né? Então assim, ainda não tirou a bermuda e vai, né? As músicas nos descrevem onde nós vivemos. Na década de 80, nós cantamos isso. Que país é esse? Nós cantamos isso. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. É interessante, eu não sei se essa música aqui era uma profecia de 2010, 2014 ou 2018. Então, por favor, não me entendam mal. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente, inútil. A gente somos inúteis. Claro que não poderia faltar. Alô, alô, marciano. A crise está virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem rei aí pedindo alforria. Porque cada vez mais down the high society. Agora, tem uma música, e essa música eu queria lembrar com você, ela de ponta a ponta. Por isso que eu pedi por... aqui Johnny Russo, né? Então ajudar a lembrar essa canção. Se tem uma música que nos descreve, hoje nós estamos como sociedade pensando no Setembro Amarelo, e eu lembro de uma reportagem de um programa ao vivo em que ficavam pedindo para o Renato Russo cantar essa canção, e ele falou: não sei porque vocês querem cantar essa canção. Já pararam para pensar nessa canção? Essa canção fala de suicídio, de um adolescente que se suicidou, né? E ele dá uma dura na galera, querendo só auê, tentando chamar a reflexão. Nós estamos pensando como sociedade nisso. E essa música não apenas quando ela começa pensando do suicídio, mas ela descreve muitas das nossas crises. As músicas nos descrevem. Vamos todo mundo junto, beleza? Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amor. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz
que o céu é azul? Me explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que me lembro mais. Eu moro com os meus pais. É preciso amar as pessoas como porque se você na verdade não sou a gota d'água, sou o grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? As músicas nos escrevem. E nós temos olhado para esse grande músico, para a história de Davi, e eu quero tirar algumas lições de como as músicas descrevem a Davi. Isso faz parte da sua jornada. No primeiro livro de Samuel 18, 6-9, está escrito assim: quando o exército voltava para casa, aqui é o exército de Israel, depois de Davi ter matado o filisteu, no capítulo anterior você tem esse grande momento, esse momento épico aqui da derrota de Golias. As mulheres saíram de todos os vilarejos de Israel, cantando e dançando, recepcionando o rei Saul com tamborins. Então lembra que isso aqui é uma excursão militar. O grande general, o líder do povo aqui é Saul. E elas então estão cantando. Imagina esse auê aqui com os homens e o rei voltando da guerra. E elas têm cânticos festivos e gritos de vitória. E o que elas cantavam? As mulheres cantavam com alegria. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito incomodado com aquilo, tomou o refrão como um insulto pessoal e disse: deram crédito a Davi por dezenas de milhares e a mim somente por milhares. Quanto menos se esperar, entregarão o reino a ele. Daquele momento em diante, Saul teve inveja de Davi e ficou de olho nele. Vamos lembrar que Saul está no momento em que ele é líder, é rei, mas ele está em conflito. Há uma palavra de Deus dirigida a ele, de que ele perderia o trono e outro que não fosse o filho dele assumiria no lugar dele. E ele tem aqui um dos seus soldados, um dos seus súditos que vai à guerra, e então aqui não matou quase ninguém. Davi não matou 10 milhares. Quem tinha matado milhares era Saul. Quem era um grande líder aqui militar era Saul. Essa canção não descreve Davi, porque Davi não matou 10 milhares aqui. O que nós estamos presenciando aqui é um cântico popular, é uma expressão popular e é uma expressão poética. Se nós olharmos alguns textos bíblicos, como Deuteronômio 32:30, que vai falar, e aí usar essa expressão, é uma expressão da poesia hebraica, essa relação de primeira linha e segunda linha, de milhares e 10 milhares. O Salmo 91, que é o mais conhecido aqui, versículo 7, 1000 cairão à tua direita e 10 mil à sua esquerda. É uma expressão poética de 1000
e vários milhares. O Salmo 144, 13, Miqueias 6, 7 vai falar, por exemplo, sobre o óleo e tudo mais, sempre usando essa expressão poética. Milhares e 10 milhares, primeira linha e segunda linha, paralelismo de linhas na poesia. Só que esse cântico heróico aqui, isso que o povo está cantando ali, mexe com Saul. Essa canção aqui, ela é uma canção não para descrever Saul, mas ela, em primeiro lugar, ela descreve Saul. Eles estão recepcionando ao rei que está voltando, e eles estão cantando ao rei. Nessa primeira versão da música, a música não tinha a intenção de exaltar Davi. Eles estão celebrando esse jovem guerreiro, mas a música não tinha o ideal de comparar. Eles estão usando algo que era comum aqui em cânticos. Era muito comum nas sociedades antigas essa valorização de heróis. Até hoje nós valorizamos heróis, nós cantamos nossos heróis. Nós choramos quando Ayrton Senna morreu, gente. O Bertold Brecht vai nos dizer assim, que miserável é a sociedade que não tem heróis. Miserável é a sociedade que precisa de heróis. Eles têm heróis aqui. Saul e Davi estão cantando os seus heróis. Naquilo que eles sabiam fazer, do modo que eles sabiam cantar. Provavelmente haviam outros cânticos e eles só fizeram uma adaptação aqui dos personagens. Agora, esse mesmo cântico, se a gente for observar, se você olhar o capítulo 21, versículo 11, também o capítulo 29, ele vai ser lembrado. Na história de Davi, Davi ainda não é rei, mas ele está diante do rei dos filisteus, Aques, e eles vão dizer, opa, esse não é o Davi de qual o pessoal canta. Ele está em outra terra, fugindo, porque Saul tem inveja dele, quer matá-lo, então ele fugiu, foi para o exílio, e lá no exílio, eles reconhecem Davi e vão lembrar, uma música que descreve Davi, opa, esse não é aquele do qual eles cantam, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. 10 anos depois, já no exílio, ele é reencontrado. Esse não é o rei, ele nem era rei ainda de Israel. Esse não é o rei Davi, do qual se cantava, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Essa canção, ela descreve Saul e depois vai descrever Davi. Davi, ao final desse processo, quando essa música é relembrada muitos anos depois, ele tem uma música que o descreve e que ele já tinha matado milhares e milhares. As músicas nos descrevem. E que eu quero olhar com você e olhar para essa canção é que as pessoas nos descrevem. As mulheres estão descrevendo os seus heróis. A sociedade está descrevendo os seus heróis. As mulheres estão descrevendo Saul e descrevendo Davi. As pessoas nos descrevem. Como nós lidamos como as pessoas nos descrevem? Saul é tomado por essa descrição e essa descrição o incomoda. Por quê? Eles estão dizendo que esse moleque, só porque ele matou um guerreiro, ele é melhor do que eu, e aí o coração dele é tomado de inveja. O coração dele é corroído. A descrição que é feita nem era feita com esse propósito. Só que aquela descrição atingiu o coração de Saul. Como você é afetado pela descrição das pessoas? As pessoas nos descrevem. Como teu pai te descreve? Como tua mãe te descreve? Como seus amigos te descrevem? Com certeza você deve olhar para a tua história e lembrar descrições que as pessoas fizeram de você. E muitos de nós estamos presos a essa descrição, porque não apenas as pessoas nos descrevem. Nós lidamos com uma realidade que o passado nos descreve. Davi, ele está no exílio e ele é tomado por essa canção que foi cantada há muito tempo atrás. E as pessoas estão lembrando uma música antiga que falava sobre ele, que aponta para ele, que aponta para aquele início da jornada dele. E interessante que lá nesse passado de quando a música é escrita, ele está ao lado de Saul. Os dois estão entrando na cidade.
Só que pouco tempo depois eles têm uma relação tão complicada de que ele tem que fugir, se exilar, e por 2 vezes Saul tenta matá-lo. E se nós pensarmos aqui como o passado descreve a Saul, quando Saul ouve essa música o lembra das suas decisões, de como ele não obedece a Deus e como ele não confia em Deus. Ele lembra das profecias sobre ele, o que vai acontecer com ele, o passado o descreve. Quando nós não conseguimos resolver como as pessoas nos descrevem, quando nós não conseguimos resolver como o passado nos descreve, a gente não consegue viver a realidade. Não há música que descreva o nosso presente. A gente não consegue viver o momento. Muitos de nós estamos presos de como as pessoas nos descreveram. Muitos de nós estamos presos de como o passado nos descreveu. Se a gente olhar para a nossa jornada pessoal, nós veremos esses momentos em que nós fomos descritos. E não só isso, nós temos a experiência de que nós descrevemos as pessoas. E muitos de nós descrevemos as pessoas para feri-las. Quem daqui já é casado ou viveu um relacionamento um pouco mais intenso, vai lembrar de experiências em que você, quando percebeu, havia descrito o outro, e nem era verdade aquilo, ou não era tanta verdade, mas as palavras nos fogem e a gente fere o outro descrevendo o outro. Quando a gente se percebe, a gente está tocando o outro com as nossas descrições. Se tem um processo de descrição que nos confronta, é a comparação. O coração de Saul é abalado, porque ele é comparado com Davi. E muitas vezes esse processo não acontece quando os outros nos comparam. É muito mais duro quando esse processo acontece dentro de nós, quando nós nos comparamos. Quando nós não temos segurança da nossa identidade, de quem nós somos, e nós nos perdemos nisso. E a gente se vê imerso em comparações, e a gente não tem onde se segurar, a gente não tem onde se apegar. As descrições que fazem, que nos machucam, que são feitas sobre nós, nós não queremos mais segurar nelas, nós não queremos nos prender a elas, e nós nos sentimos perdidos. Nós nos sentimos presos a esse passado que nos descreve. E quando a gente olha para a história de Davi, nós vamos observar que depois de muito tempo ele tem uma nova descrição. Quando você olha para o restante da Bíblia, Davi não é descrito como este que matou dezenas de milhares. Há uma nova descrição de Davi. E essa nova descrição de Davi é que ele é um homem segundo o coração de Deus. Há uma nova descrição de Davi. Por que eu e você temos esperança de ter uma nova descrição? Como que nós podemos, de alguma maneira, ter esperança que nós podemos ter uma nova descrição? A nossa segurança está porque a cruz nos descreve. A cruz nos descreve. E a cruz nos descreve quem éramos. E a cruz nos descreve quem nós seremos. Na cruz, Deus descreveu quem éramos, porque precisávamos de um Salvador. Sozinhos nós não conseguiríamos nos tornar quem nós precisávamos ser, quem nós gostaríamos de ser. A cruz é essa descrição humilhante de quem nós éramos. E a cruz se torna a descrição de quem nós podemos ser em Jesus. Porque a cruz também nos descreve como amados por Deus. Apesar de quem nós éramos. Apesar da nossa antiga descrição, há um risco sobre toda essa antiga descrição chamada amor.
que ele diz, olha, isso aqui tudo descrevia você, isso aqui era você. E a cruz está nos dizendo, você é um filho amado meu. Você é um filho que eu perdoei. Você é um filho que eu não esqueci. A cruz nos descreve. Se tem algo que pode nos libertar de como as pessoas nos descrevem, é como a cruz nos descreve. Se tem algo que pode nos libertar de como o passado nos descreve, e seja isso que nos leva a ser pessoas arrogantes ou pessoas depressivas, se isso nos leva a ser pessoas que se acham melhores com outros ou pessoas que lidam com essa inferioridade, a cruz quer nos libertar de como as pessoas e o passado nos descreve. Alguns de nós fomos tão bajulados, tão mimados, que essa descrição de quem nós não somos nos destrói. E quando nós nos frustramos, ou a vida nos põe um espelho na cara e nos mostra que a descrição que as pessoas e o passado têm de nós não é a nossa verdadeira identidade, nós entramos em crise. Nosso coração entra em crise. A cruz é esse lugar onde nós somos descritos, onde nós podemos ser libertos de como as pessoas nos descrevem, de como o passado nos descreve e como Deus nos descreve. Nós temos um Pai que nos ama e que tem uma descrição para nós. E essa descrição é de um filho perdoado, de um filho aceito. Um Pai que não fechou os olhos para o nosso passado, do que as pessoas nos escreveram. Mas um Pai que nos convida a confiar em como Ele nos escreve. E a segurança de que nós podemos nos tornar isso está nele mesmo. Eu gostaria de lembrar isso a você nesta manhã. Volte-se para a cruz. Quando você estiver em confronto com como as pessoas te descrevem, como o teu passado te descreve, como o teu próprio coração te descreve, vá para a cruz. Na cruz nós somos verdadeiramente descritos, perdoados, e nós temos vida novamente. Porque que com toda a sua ficha, um homem como Davi pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Alguém que se permitiu poder ser descrito por Deus, estar aberto para Deus. Alguém que se permitiu, apesar de toda a sua descrição, de todo o seu currículo, de toda a sua história, alguém aberto para Deus. Que eu e você sejamos conhecidos por aquilo que a cruz nos escreve, por aquilo que a cruz nos perdoou, por aquilo que a cruz em Jesus Cristo morreu para nos tornar. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a essa canção. E essa canção é esse convite de Deus para mim e para você, para nós voltarmos para a cruz. Talvez você precise pela primeira vez à cruz, ou eu e você, nós precisamos lembrar isso. Nós cantamos isso, Jesus Cristo mudou meu viver, nós cantamos que Cristo, Ele nos dá a verdadeira vida. Alguns de nós já experimentamos essa descrição da cruz há muito tempo. Alguns de nós precisamos voltar à cruz e lembrar Deus nos descrevendo, não? Mais uma vez. Deus nos lembrando ao coração quem Ele é e quem nós somos. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa história. Conhece como as pessoas nos escreveram e quais dessas descrições marcaram a nossa alma. Você sabe como hoje nós lidamos com o passado e como ele nos escreve. Sobretudo, você conhece como nós nos descrevemos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós podemos nos aproximar da cruz e nos lançarmos ao que você descreve de nós, a confiarmos de como você nos descreve. Se há uma descrição que pode nos dar esperança, se há uma descrição que pode nos libertar, se há uma descrição que pode nos trazer de volta, nos dar vigor, nos tirar de nossas noites escuras, pode aquecer a nossa alma, se há uma descrição que pode trazer luz sobre o caos e as trevas do nosso interior, se há uma canção, ó Deus, há uma descrição
Se há uma música que descreve, ó Deus, que pode trazer cura para as nossas feridas, é a tua descrição sobre nós. Aproxima-te de nós e nos lembra que nós não precisamos ter medo, porque somos teus. Que essa canção da cruz nos lembre porque o Senhor nos criou. Que a canção da cruz nos lembre por que estamos aqui, para onde estamos indo. Sobretudo que a canção da cruz nos lembre quem somos, que somos amados por Ti. Que toda a podridão da nossa vida foi curada, foi transformada no Teu amor. Obrigado, Jesus. Que essa semana seja uma semana que a gente relembre como o Senhor nos escreve. Que essa seja uma semana em que, nos momentos de conflito com a descrição dos outros, com a descrição, mesmo quando essas descrições são verdadeiras, ó Deus, nos traz transformação, libertação. Sejam descrições verdadeiras, sejam descrições exageradas, sejam descrições falsas, sejam quais forem as descrições, que a gente resolva cada uma delas na cruz, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, que Teu Espírito que em nós habita, Pai, seja esse player que toca nosso coração, essa canção da cruz, mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.